Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as teorias tradicionais do currículo, que são também conhecidas como teorias técnicas. Estas foram promovidas na metade do século XX, na primeira metade, principalmente por John Franklin Babbage. Este associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Com essa perspectiva, o sistema educacional estaria conceitualmente atrelado ao sistema industrial, que na época vivia os paradigmas da administração científica, também conhecida como Taylorismo. Assim, da mesma forma que o Taylorismo, que buscava padronização, imposição de regras no ambiente produtivo, o trabalho repetitivo e com base em divisões específicas de tarefa, além da produção em massa, as teorias tradicionais também seguiram este modelo, no princípio do currículo. Dessa forma, o currículo era que se elaborava a listagem de assuntos impostos que deveriam ser ensinados pelos professores e memorizados pelos estudantes. Com esse sentido, a elaboração do currículo se limitou a uma atividade burocrática, desprovida de sentido e fundamentada na concepção de que o ensino estava centrado na figura do professor, que transmitia os conhecimentos específicos aos alunos, estes vistos apenas como meros repetidores dos assuntos apresentados. Após uma apresentação dessa teoria, também podemos dizer que o Brasil, na década de 20, passou por um processo de influência dessa reforma, dessa teoria. Principalmente na década de 20, onde surgiram muitas conquistas, muitas grandes iniciativas. Foi uma década de reformas educacionais. Não havia ainda um sistema organizado de educação pública, como é conhecido hoje. Então abriu-se grande espaço para propostas em prol da educação. A educação antes da década de 20, ela era literalmente destinada aos estados. Os estados eram responsáveis pela educação primária oferecida à população. Porém, os níveis de analfabetização eram altíssimos. E o governo federal centrava apenas no ensino às elites, focava apenas no ensino superior e ensinos técnicos. Sendo assim, o ensino primário era deixado de lado, deixado para os governos dos estados. O principal foco e objetivo dessas propostas novas era romper com as teorias tradicionais, buscando um modelo em que o aluno participasse mais ativamente das atividades curriculares. 1900 a 1960 foi um período na educação que buscava vincular a organização escolar com a organização industrial, visto que estava acontecendo a Revolução Industrial, né? Foi um período marcado pelas padronizações, visando uma educação mecânica. Existia uma tendência pedagógica, a higienista. Essa tendência foi bastante influenciada pela medicina e eugenia, que por sua vez valorizavam o desenvolvimento físico quanto o moral. A partir do exercício físico, essa tendência promovia a asepsia social e promovia a higiene pessoal. Os alunos mais fracos e pobres eram excluídos das aulas, porque era a preocupação da elite na época. Então, eles faziam essas fiscalizações no início das aulas, onde os alunos deveriam mostrar para os professores as unhas, os cabelos, os braços e as pernas. Se tivessem roupas sujas ou doenças, eram excluídas das aulas. Na época, como eles buscavam a melhoria das funções motoras, então a educação física era sempre prática. O professor era uma figura que apenas transmitia o conhecimento, e os alunos deveriam absorver esse conhecimento sem ter a consciência crítica. Logo, os alunos eram apenas repetidores dos conhecimentos apresentados. E para a gente também entender um pouco melhor sobre a teoria tradicional, a gente tinha que voltar lá na segunda Revolução Industrial, onde as indústrias estavam com um grande ênfase na produção de forma desgovernada, onde se tinha muito desperdício de material e o lucro ficava muito menor para as empresas. Então, o que aconteceu? Um homem chamado Frederick Taylor, que deu origem ao Taylorismo que a gente conhece, ele criou a teoria científica da administração.
Até hoje ele é conhecido como o pai da administração porque ele, na época, conseguiu implementar esse serviço nas empresas, que era, como a gente já viu, a padronização do emprego, do trabalho das pessoas. Nessa padronização, cada um tinha uma função. Nisso, a produção seria mais rápida e os lucros seriam maiores para as empresas. E com isso, obtendo muito mais lucro para os proprietários. E como as empresas podiam ter mais lucro, eles podiam dar algum benefício a mais para os seus funcionários. E com essa ideia da teoria científica, vários outros empresários tiveram essa linha de pensamento, que até hoje é seguida em quase todas as empresas. Um exemplo é o Henry Ford, que é das empresas Ford, que ele teve como ideia botar um carro, o chassi numa esteira, e nessa esteira ia andando o carro e os funcionários em fileira. E nisso quem ia editar a velocidade da produção era a máquina. Com isso, conseguindo reduzir bem mais o preço dos carros, onde pessoas de baixa renda conseguiam comprar os carros na época. E com essa linha de pensamento, as escolas também começaram a trabalhar, visando a padronização para uma eficiência no futuro. Tudo isso pensando no capitalismo corrente mesmo, forte, onde os alunos eram preparados para ir para a sala de aula e da sala de aula sair direto para as empresas para trabalhar dessa forma padronizada para dar o lucro para os proprietários das empresas. E é uma forma que a gente usa até hoje. Bom, na minha época, as aulas de educação física, elas eram voltadas muito para a técnica, buscando muito esse tecnicismo ligado à repetição, buscando melhorar o movimento motor do aluno com exclusividade. Utilizávamos um método higienista e buscávamos formar alunos aptos para trabalhar em fábricas com o intuito de gerar trabalho e economia do país. Além disso, também formávamos alunos atléticos, com o intuito de serem atletas e ganharem muitas medalhas através do atletismo. Tivemos alguns autores sobre a teoria tradicional do currículo. Um desses autores foi Bobbitt, que em 1918 escreveu um livro que foi considerado o marco do currículo, ou seja, foi o primeiro estabelecimento do que seria o currículo. Bobbitt era claramente conservador em suas ideias. Ele acreditava que a escola deveria funcionar como qualquer outra empresa ou comércio, ou seja, ele propunha que poderíamos especificar precisamente os resultados e saber com precisão o que foi alcançado. Esse modelo era nitidamente voltado à economia. A palavra-chave de sua teoria era eficiência. Na proposta de Bobbitt, o sistema de educação deveria funcionar de acordo com os princípios de administração de Taylor. Nessa perspectiva, a questão do currículo se torna uma questão de organização. O currículo seria simplesmente uma mecânica, algo burocrático. Depois de Bobbitt, nós tivemos mais dois autores que tiveram uma grande contribuição para a teoria tradicional, que foi Dewey, que já se preocupava um pouco mais com o ensino e trouxe um pouco da psicologia para dentro da sala de aula, onde ele se preocupou com a idade e o conteúdo que os alunos estavam trabalhando. E depois de Dewey veio Ralph Taylor, que já tinha mais um objetivo traçado, que foi uma forma mais rígida, onde, como por exemplo naqueles livros que nós tínhamos na escola, onde vinha o conteúdo seguido um do outro, onde o professor tinha que seguir à risca o que estava naquele livro. Geralmente esses livros tinham nos anos 80, 90, onde já vinha o que era chamado de currículo na época tradicional, onde já vinha todo o conceito que o professor tinha que dar, do início ao fim. Até, por exemplo, tinha o livro do professor que já vinha com toda a resposta que ele tinha que dar para os alunos. Essas foram as duas contribuições a mais na teoria tradicional. Então, na minha visão como aluno, relacionando essa teoria tradicional dos currículos, ela tem como um objetivo principal preparar a aquisição de habilidades intelectuais através de práticas de memorização do conteúdo. Ela acaba se igualando através do sistema educacional ao modelo organizacional e administrativo de empresas. A avaliação, nesta perspectiva de currículo, ela enfatiza a capacidade de armazenamento de informações,
solicitando que o aluno recite esse conhecimento que foi memorizado, recaindo assim numa transmissão do conhecimento, que deve ser rigorosamente lógica, sistematizada e ordenada, daí o uso do método expositivo, que tem como centro a figura do professor. Um exemplo da teoria durante a aula de educação física é quando o professor ele trabalha uma determinada habilidade técnica de uma modalidade esportiva. Ele solicita que os alunos realizem repetidamente tal técnica a fim de que a desenvolvemos. Posteriormente, ele executa uma avaliação pedindo para que os alunos demonstrem essa técnica da modalidade e verifica se houve uma melhora na execução, classificando a partir disso o nível de aprendizado e desenvolvimento do aluno.